Olá, estamos aqui para mais uma de nossas apresentações. Hoje nós vamos discutir as novas definições de sepse, o famoso Sepsis 3.0, publicado em JAMA em fevereiro de 2016. Como nós sabemos, essas definições mudaram. Nós partimos de uma definição prévia em que sepse seria caracterizada pela presença de resposta inflamatória sistêmica, sepse grave seria essa resposta inflamatória sistêmica levando à disfunção de órgãos, e choque séptico como sendo hipotensão refratária e reposição volêmica que necessita de vasopressor, para novas definições. Quais são essas novas definições? Nós temos agora que sepse passa a ser entendida como uma resposta desregulada do organismo a essa infecção, não necessariamente aumentada, mas sim desregulada, e que leva à disfunção orgânica. E onde houve realmente mudança no sentido do critério foi na definição do que seria considerado disfunção orgânica. Nesse momento, nós passaríamos a ter como critério para configurar a disfunção orgânica uma variação de 2 pontos no score de terapia intensiva, conhecido como SOFA. Além disso, mudou também a definição de choque séptico. Continua sendo um subgrupo dos pacientes mais graves, só que agora o entendimento é que você deveria juntar uma anormalidade circulatória, no caso hipotensão, com uma anormalidade metabólica, no caso a hiperlactatemia, justificando-se assim que essas duas alterações presentes ao mesmo tempo têm um impacto maior na mortalidade. Portanto, define-se a presença de choque séptico como hipotensão persistente, requerendo uso de vasopressores. Além disso, hoje teria necessário a presença de hiperlactatemia com lactato acima do valor normal do seu laboratório. E aí? O que nós temos de bom? O que nós temos de ruim? É claro que, como tudo na vida, há pontos positivos e pontos negativos. O primeiro ponto positivo é que, pela primeira vez, olhou-se para dados. Nas outras versões das definições de sepse, esse grupo de especialistas se reuniu e decidiu criar os critérios que a gente usava até aqui. E é claro que quando a gente olha para dados, isso é bastante positivo. Eles olharam para 4 bases de dados americanas e uma base de dados alemã, e o único inconveniente disso é aquele que nós já sabemos. Essas bases de dados espelham o que acontece em países ricos, em países de primeiro mundo, porque simplesmente não há dados com este nível de qualidade vindos de países de recursos limitados, e nós vamos voltar um pouquinho depois nessa limitação. Qual outra grande vantagem? Simplificação da nomenclatura e da definição. Antes, nós tínhamos uma cascata, sepse, sepse grave, choque, e agora não, nós simplificamos isso bastante. Sepse passa a ser a presença de infecção mais disfunção orgânica. Isso facilita, porque antes, concordem que era meio complicado explicar esse diagrama um dentro do outro para profissionais de saúde e principalmente para leigos. E como um dos nossos grandes objetivos, sem dúvida, é aumentar a percepção de sepse entre leigos, simplificar facilita. Gera-se muita confusão entre infecção generalizada matando pacientes, quando na verdade o que temos é sepse, e raramente nós temos a imprensa usando a palavra que a gente efetivamente quer que seja usada, sepse. Sepse passa, portanto, a ser sinônimo de gravidade. Com isso, a gente elimina a sepse grave, porque faz lógica, toda sepse já é grave. Um terceiro ponto positivo das novas definições foi a extinção dos critérios de CIS como critérios necessários para o diagnóstico de sepse. Nós sempre soubemos que isso era um problema. A CIS, muitas vezes, ela é muito sensível, vários pacientes têm os critérios e não têm a sepse. Por outro lado, a gente também via pacientes francamente em disfunção orgânica que não faziam os critérios de CIS. O problema aqui é apenas não haver confusão. A CIS deixou de ser necessária como parte do critério para se definir a presença de sepse, mas ela continua sendo importante para que nós possamos fazer a triagem de pacientes com possível sepse. Então, qual seria o problema? Por que está dando essa confusão tão grande se tem aspectos extremamente positivos nessa nova definição? O
O problema está na questão da disfunção orgânica. Vejam esse diagrama que eu encontrei, que me mandaram, na verdade, num desses sites de compartilhamento de aulas. A pessoa escreve: antes nós chamávamos sepse a presença de cis mais infecção. E agora a gente passou a chamar de sepse a presença de um quick SOFA positivo ou SOFA mais infecção. Não. Não foi isso que aconteceu. Nós não trocamos o sepse por um outro sepse. Nós extinguimos o sepse grave e trocamos o sepse grave por uma coisa que agora se chama sepse. E sepse grave era conceituada como a presença de infecção mais cis, mais qualquer disfunção. E nesse momento, nós estamos chamando de sepse aquilo que é infecção, mas variação no score SOFA em 2 pontos. O quick SOFA não faz parte dos critérios diagnósticos para sepse. E todo o problema está exatamente aqui, em nós sairmos de qualquer disfunção, definindo sepse, para variação no score SOFA. O quick SOFA, como eu já mencionei, ele não é diagnóstico de sepse. Ele foi proposto como um score capaz de identificar pacientes que vão ter maior mortalidade ou maior tempo de permanência na terapia intensiva. Esse score é composto por 3 variáveis: a presença de frequência respiratória acima de 22, alteração mental e presença de pressão sistólica menor do que 100. 2 desses 3 critérios constituem o quick SOFA positivo. E nós voltaremos nisso em breve. A questão é, a pergunta foi feita de forma adequada? Ou seja, por que nós trocamos para essa variação de 2 pontos no SOFA? O manuscrito justifica da seguinte forma: nós fizemos nessas bases de dados curvas ROC para avaliar a capacidade de predição de mortalidade da CIS, da variação do SOFA e do quick SOFA. E mostramos que a variação do SOFA ela é melhor do que a CIS. E o quick SOFA fora do ambiente da terapia intensiva também é melhor do que a CIS. Poxa, espera um pouco. Como eu já tinha mencionado, nós não trocamos CIS por variação de SOFA. A definição antiga de sepse é CIS mais disfunção orgânica. E nós não vimos em nenhum lugar do paper a curva ROC para a definição que a gente usava antes de CIS mais disfunção orgânica, mostrando que essa nossa velha definição de sepse, no caso sepse grave, é realmente pior em termos de predição de mortalidade da proposta atual, que é a utilização da variação de SOFA. Portanto, o próprio método de validação da mudança do critério de disfunção tem em si uma limitação bastante grande. Na verdade, nós temos que pensar um pouquinho mais além. Está correto mesmo a gente usar gravidade para definir uma doença? Será que esse é mesmo o caminho mais adequado? Pensem um pouco. Nós podemos usar o nível de colesterol para definir hipercolesterolemia usando uma curva ROC? Vamos ver. Eu faço uma curva ROC e mostro que o nível de colesterol adequado para predizer um evento isquêmico tardio, posterior, é 250. Então agora eu passo a chamar de hipercolesterolemia todo mundo que tem acima de 250. Nós aceitaríamos isso como uma definição segura de hipercolesterolemia? Claro que não. Esse é todo o problema. Não existe chance de uma definição agradar a todo mundo. O médico beira-leito sempre vai querer enxergar o paciente o menos grave possível para aumentar as chances dele de sobrevida. Enquanto é claro que um médico que está querendo testar uma nova droga ou quer selecionar uma população mais grave, vai querer uma definição baseada em gravidade, o que não é, no nosso entendimento, a melhor forma. Voltando, supondo que realmente, a variação do score SOFA tem um desempenho adequado. Como é que fica quando a gente olha como era antes, na maioria dos estudos, na Surviving Sepsis Campaign, aquela definição de disfunção orgânica que caracterizaria a sepse grave antiga e agora caracterizaria, vamos supor, a sepse nova, e essa variação de SOFA, como essas coisas se relacionam? Vamos ver. Do ponto de vista de plaqueta e bilirrubina,
Na verdade, se você considerar um paciente sadio, o critério novo e antigo não tem diferença, porque a Surviving, por exemplo, considerava a plaquetopenia abaixo de 100 como um critério de disfunção para caracterizar a sepse e a bilirrubina acima de 2 também. Do ponto de vista respiratório, é um pouquinho diferente porque a Surviving por vezes usava 250, mas vá lá, é pouco diferente. E aqui na creatinina também, a Surviving usava uma variação, uma elevação de creatinina para valores acima de 2 como critério de disfunção, e é claro que nós só estamos falando de variações que estejam relacionadas ao evento séptico, mas a Surviving também usava oligúria. Então houve um pouco de perda aqui, porque os pacientes oligúricos teriam sido considerados como sépticos pela Surviving, mas não o seriam pela variação do score SOFA. Mas onde realmente mora o problema é aqui. A variação precisa de hipotensão, ela produz apenas um score de SOFA 1. Portanto, a variação no score SOFA de 1 não configura, não preenche o critério atual para sepse. Portanto, nós não poderíamos mais chamar pacientes hipotensos de tendo sepse. E o mesmo com relação ao Glasgow. Uma queda do Glasgow, uma redução do Glasgow para 13, que nós consideraríamos um paciente potencialmente grave, e é inclusive um dos critérios que o Quick SOFA entendeu como associado à gravidade, esse paciente não seria considerado como portador de sepse. Essa questão é mais complexa ainda se você pensar em pacientes, por exemplo, que já não tenham um SOFA basal de 0. Por exemplo, suponha que você tem um paciente que é oxigênio domiciliar dependente. Portanto, ele já parte de um SOFA 2, porque ele já tem em si uma relação PO2 e FO2 menor do que 300. Se você intubar esse doente e a relação dele cair para menor do que 200, ainda assim ele não vai preencher o atual critério de sepse, porque ele partiu de um SOFA 2 para um SOFA 3. Um DPOC infectado, O2 domiciliar dependente, que seja intubado com relação de 110, não será considerado como portador de sepse pelas novas definições. Uma outra questão é a definição nova de choque séptico, em que você supõe que deva haver a coexistência entre uso de vasopressor e lactato. Veja bem, apesar disso realmente selecionar uma população mais grave, com maior chance de óbito, o grande problema dessa nova definição é o que fazer com a hiperlactatemia isolada. Como o lactato não faz parte do score SOFA, um paciente que tivesse um lactato alterado, se ele não tiver nenhuma outra disfunção que pontue 2 pontos no score SOFA, esse doente não vai ser considerado como sepse. E o grande risco aqui é uma certa má interpretação do documento e uma certa desvalorização do lactato como um sinal de gravidade para esses pacientes. Existe um outro problema também, a ausência de lactatos, da coleta de lactato. O lactato não está disponível em vários países de recursos limitados e mesmo no nosso país, em locais de mais difícil acesso, faz com que esses pacientes não possam ser diagnosticados como portadores de choque séptico. Isso pode gerar certa confusão, inclusive em estudos epidemiológicos, porque se eu tiver um paciente usando apenas vasopressor, sem eu dosar meu lactato, ele vai ser conceitualmente apenas portador de sepse. E ele vai ter uma mortalidade muito alta. E aí, quando eu reportar essa mortalidade de locais de recursos limitados sem lactato, eu vou estar embutindo nessa mortalidade da sepse pacientes com um choque séptico, porque eles estão em uso de vasopressores. O documento original das novas definições não deixa claro o que fazer onde você não consegue dosar o lactato. Se esses pacientes com vasopressor devem ser considerados como sepse ou como choque. Há uma sugestão de se usar, por exemplo, como substituto do lactato o tempo de enchimento capilar, mas nós todos sabemos que isso não tem uma validação adequada e, portanto, fica realmente complicado. Mas vamos olhar um pouquinho para o que acontece, por exemplo, no banco de dados do ILAS. Nós demos uma olhada em pacientes somente de pronto-socorro, porque nós achamos que é super importante essa questão da dosagem de lactato no pronto-socorro. E o que a gente viu aqui, isso aqui nós estamos misturando pacientes com choque e pacientes com hiperlactatemia, é que sim, quando nós temos a presença de hiperlactatemia, aqui são pacientes com choque, aqui são pacientes sem choque. Quando nós temos a presença de hiperlactatemia, sem dúvida alguma,
a mortalidade de hiperlactatemia com choque é extremamente alta, principalmente considerando os nossos hospitais públicos. Mas vejam aqui, por exemplo, pacientes sem choque, com lactato acima de 4, e nós sabemos, a definição sugere o lactato de 2, mas realmente o lactato de 2 não é um bom marcador na presença de hiperperfusão grave. Observem a mortalidade elevada desses pacientes. Ou seja, é claro que existe um aumento progressivo da mortalidade à medida que você tem hiperlactatemia isolada ou hiperlactatemia associada com a presença de choque, de uso de vasopressor. Entretanto, não é desprezível a mortalidade desses pacientes com hiperlactatemia sem choque. E nós olhamos nos 40 mil doentes do banco de dados do ILAS, para aqueles doentes sem choque séptico, ou seja, não estamos usando vasopressor, para aqueles doentes que tinham apenas uma disfunção orgânica. Nós temos 13.800 pacientes nessa análise e aqui a gente está reportando a mortalidade dessa população. Observem que, mesmo como disfunção única, a hipotensão tem, em hospitais públicos principalmente, uma mortalidade bastante elevada. E esses pacientes não são considerados como sepse. A mesma coisa acontece em pacientes com hiperlactatemia isolada acima de 4. Esses pacientes têm uma mortalidade alta, mesmo em hospitais privados, mas principalmente em públicos, e eles também não seriam considerados como portadores de sepse. Então, a nova definição, ao usar a variação de SOFA em 2 pontos, deixa de fora pacientes bastante graves. Um outro grande problema, sem dúvida, das novas definições é a questão do Quick SOFA. Como nós já dissemos, entendemos que um score que quer avaliar a mortalidade, ele serve para avaliar se o seu paciente é muito grave. Mas não faz muito sentido usar um score que se comporta bem para detectar mortalidade para fazer screening de uma população. Então, o que nós fizemos? O que nós estamos fazendo, na verdade, e esses dados são apenas dados preliminares. Nós estamos coletando nas instituições ligadas ao ILAS prospectivamente o Quick SOFA de pacientes com sepse ou choque séptico. Na verdade, entendam, isto é um banco de dados com uma população bem diferente da população do sepsis 3.0, não há comparação, porque obviamente a mortalidade aqui é muito maior, nós não temos pacientes somente com infecção. Mas a curva ROC da variação do SOFA continua sendo bastante boa. Um ponto de corte de 2, ela realmente é capaz de identificar pacientes que vão morrer. De novo, este não é o problema. O score Quick SOFA é um score adequado para identificar pacientes que vão morrer. Toda a questão é se ele é um score adequado para fazer screening de pacientes potencialmente graves. E quando nós olhamos para esses mesmos 1.890 pacientes em que a gente coletou prospectivamente o Quick SOFA, o que a gente viu é que praticamente 60% deles são Quick SOFA negativo. Somente uma pequena parcela tem realmente os 2 componentes do Quick SOFA. E quando a gente observa a mortalidade desses pacientes que não seriam pegos se uma estratégia de screening baseada no Quick SOFA fosse usada, observem que a mortalidade em hospitais privados é elevada e nos hospitais públicos ela é absurda. É lógico que ela é diferente da mortalidade de quem é Quick SOFA positivo, porque este score realmente é bom para identificar pacientes que vão morrer. Entretanto, o que nós estamos argumentando é que ele não deve ser usado como uma estratégia de triagem para pacientes com sepse, exatamente porque ele deixa de lado uma parcela enorme dessa população e que tem efetivamente uma mortalidade elevada. E vejam como é diferente. Se vocês olharem o material suplementar do paper do sepsis 3.0, vocês vão encontrar este gráfico. E neste gráfico nós podemos observar que em 3 dos 4 bancos de dados analisados, o único que isso não aconteceu foi exatamente o banco de dados alemão, a mortalidade de quem tinha Quick SOFA acima de 2, ela foi menor do que 20%. Ela foi em torno de 10% em 2 desses scores. Ou seja, nós temos 13% de mortalidade no banco de dados do ILAS, nos melhores hospitais privados que estão no programa de Quality Improvement,
essa mortalidade foi para quem é negativo 13%, enquanto nos bancos de dados americanos ela foi para quem é positivo 13%. Portanto, nós somos realmente bastante diferentes. E esse é todo o problema. Esta é a figura que nós temos no paper. E ela diz que o Quick-SOFA deveria ser usado como uma estratégia para se identificar pacientes potencialmente sépticos, ou seja, se você tem um Quick-SOFA positiva, colha exames e avalie se existe disfunção orgânica. E se isso existir, então seu paciente tem sepse. E ela diz também que se você não tiver o Quick-SOFA positivo, você deve continuar, se você continuar suspeitando de sepse, você deve fazer a mesma coisa. Então, basicamente, tanto faz o seu Quick-SOFA. Se você suspeita de sepse, você deve avaliar a presença de disfunção. Vejam que esse score, quando você diz vamos usar esse score, se for mais do que dois critérios positivos, nós vamos avaliar a disfunção, é um pouco estranho, visto que os critérios que compõem o Quick-SOFA são hipotensão, o que é uma disfunção orgânica, rebaixamento de nível de consciência, que é uma disfunção orgânica, e a taquipneia, que retrata uma potencial disfunção orgânica respiratória ou metabólica. Então, realmente, essa tradução de um score que é bom para detectar gravidade em uma estratégia de screening não tem nenhuma validação. O espírito do Quick-SOFA é simples. Se você já fez o diagnóstico de infecção, de sepse no seu paciente, e ele tiver um Quick-SOFA positivo, fique de olho. Coloque ele numa UTI. Reavalie mais frequentemente, porque realmente se ele tiver um Quick-SOFA positivo, ele tem mais chance de morrer. Mas não use isso para identificar o seu paciente potencialmente grave. Nós somos diferentes. O Brasil é diferente. E os países que são mais pobres ainda e com mais limitação de recurso do que o Brasil, também são diferentes. E usar uma estratégia de screening como essa pode realmente postergar o diagnóstico. Nós fizemos um estudo recentemente no ILAS, o SPREAD, em que nós aleatoriamente convidamos 230 UTIs brasileiras a participar de um estudo de um dia de prevalência. E o que nós mostramos nesse estudo foi uma prevalência elevadíssima de sepse nas unidades de terapia intensiva, cerca de 30%, mas, o mais interessante, nós mostramos que não havia diferença entre hospitais públicos e privados na mortalidade excessivamente elevada que nós mostramos, 55%, 56%. No banco de dados do ILAS, essa diferença é nítida, e todos os dados que eu mostrei anteriormente vêm do banco de dados do ILAS, um banco onde a média de mortalidade é 30%. Por quê? Porque são instituições de alta qualidade, envolvidas num programa de melhoria de qualidade, todas com protocolo de sepse já implementados. E no SPREAD, onde nós temos a realidade brasileira, essa letalidade é muito maior. Muito maior. E, portanto, tudo se complica. A capacidade de você deixar escapar pacientes num ambiente real como esse, com 50% de mortalidade, é ainda maior. Tanto em hospital público quanto em hospital privado. Mas o mais interessante de tudo isso é que essa limitação, essa questão de não se usar na prática o Quick-SOFA, principalmente em países de recursos limitados, antes de um processo de validação efetivo, ela foi amplamente reconhecida na publicação original, cujo primeiro autor, como nós sabemos, é Mervyn Singer, onde se encoraja a validação prospectiva, tanto nos Estados Unidos como em outros locais, para confirmar a validade do Quick-SOFA. E os autores continuam reiterando isso repetidamente, como nós podemos ver aqui. Nas cartas do JAMA, que foram publicadas em resposta, os autores continuam dizendo que é necessário a validação positiva, principalmente em lugares mais amplos, sem ser em países de primeiro mundo, e deixam bem claro que nós não devemos deixar de olhar e cuidar e fazer diagnóstico de um paciente somente porque ele não preenche os critérios do Quick-SOFA. Ou seja, nós não podemos usar o Quick-SOFA para fazer screening de paciente grave. Nós podemos usar o Quick-SOFA para fazer a identificação de um paciente muito grave. Novamente, os autores reiteram isso, que a CIS continua útil para fazer diagnóstico de infecção, que o tratamento não deve ser demorado, esperando que o paciente preencha os critérios do Quick-SOFA,
que nós encorajamos a confirmação prospectiva dos nossos achados em diferentes sistemas de saúde, em diferentes locais, e também uma preocupação grande, haja visto que o SMS americano, o órgão americano que regula todas as definições, reembolsos e tudo mais, não aceitou ainda as novas definições de sepse, e sem dúvida vai demorar ainda muitos anos para isso acontecer. Vejam, QuickSOFA não é uma novidade. Essa é uma ficha padrão de triagem do ILAS, em que você tenta encontrar pacientes potencialmente graves através da presença de critérios de CIS ou da presença de disfunção. Observem quais são os critérios de disfunção que se usa e que se treina a enfermagem e aos técnicos de enfermagem para aprender a reconhecer um paciente potencialmente grave. Esses critérios de disfunção estão nas fichas de coleta do ILAS e estão nas fichas de coleta da Surviving Sepsis Campaign. E eles dizem claramente que a presença de hipotensão, rebaixamento, dispneia ou dessaturação devem chamar a atenção dos profissionais de saúde para a gravidade. Nada mais é do que um QuickSOFA, mas um QuickSOFA com apenas um dos seus componentes, e não requerendo que haja 2 dos seus componentes para se acionar uma equipe médica. Esse processo de triagem, baseado em critérios de CIS e em disfunção orgânica, ele se mostrou absolutamente de sucesso, como a gente pode ver em inúmeras publicações internacionais e mesmo em publicações de países de recursos limitados, inclusive o Brasil, onde nós mostramos numa rede de hospitais privados do Brasil. Esse paper está publicado na Intensive Care Medicine, Danilo Noritomi da Rede Amil é o principal autor, onde a mortalidade inicial era semelhante à mortalidade dos hospitais do spread, 55%. E após essa intervenção baseada na detecção de CIS e no acionamento da equipe com a presença de critérios de CIS, mesmo na ausência de disfunção orgânica, nós conseguimos que essa mortalidade fosse drasticamente reduzida. Ok, quais são então as vantagens? Sem dúvida alguma, definição baseada em análise de bancos de dados, simplificação da nomenclatura, a não obrigatoriedade da presença dos critérios de CIS. Sim, é vantagem nós unificarmos os critérios para disfunção orgânica, não necessariamente precisaríamos fazer isso usando variação de SOFA, mas sim, é verdade que existe uma certa variação entre o que se usa para configurar disfunção orgânica em diversos estudos, e da mesma forma que na definição antiga havia uma certa dificuldade em avaliar disfunções pré-existentes, aqui fica um pouco mais claro com a variação da disfunção. Entretanto, isso também era contemplado nas definições antigas, se perguntando se aquela nova piora da disfunção estava ou não associada ao evento séptico. E as principais desvantagens? As principais desvantagens também são claras. A mudança para o SOFA traz dificuldade na análise. Esse é um score validado para terapia intensiva, esse é um score conhecido apenas de intensivistas, e como nós sabemos, a enorme maioria dos casos de sepse não se encontra na terapia intensiva nos seus primeiros momentos. Nós temos esses pacientes no pronto-socorro, nós temos esses pacientes nas unidades de internação regular, e para esses profissionais o SOFA é um score desconhecido. Uma segunda desvantagem realmente é o processo de validação que, ainda que se considerando que usar curvas ROCs para definir uma doença seja um método adequado, ele foi inadequado especificamente neste paper, porque você comparou a curva ROC da CIS e não a curva ROC da antiga definição de sepse grave, ou seja, CIS mais pelo menos uma disfunção. Pacientes com disfunção importante, por exemplo, hipotensão, rebaixamento de nível de consciência e hiperlactatemia, não serão considerados como sepse pela nova definição. A ausência de hiperlactatemia como critério pode levar a uma interpretação errônea da relevância da mensuração do lactato, principalmente nas nossas urgências, e o uso do QuickSOFA com 2 componentes seleciona uma população extremamente grave e, principalmente, não está presente em grande parte dos pacientes que nós precisamos diagnosticar. Existem diferentes visões, é lógico. Para os leigos, há uma vantagem nítida na atual definição. Agências de reembolso também vão agradecer que se defina mais precisamente os pacientes mais graves como sendo portadores de sepse, porque isso naturalmente leva a uma redução do reembolso de pacientes menos graves que seriam conceituados anteriormente como sepse. Para nós, profissionais de beira-leito, o que aconteceu?
É difícil de dizer. Não há dúvida que existem vantagens, como nós já apontamos, mas também existem desvantagens, como também nós já frisamos aqui. Recentemente, a Surviving Sepsis Campaign lançou o seu Statement, que é um guia, sem dúvida, para nós, profissionais de beira-leito. A Surviving reconhece a importância do Sepsis 3.0 e diz o seguinte, que os pacientes... Primeiro, já se mudou a nomenclatura, então nós chamaremos de sepse tudo aquilo que antes nós chamávamos de sepse grave. A sepse deve continuar a ser identificada pelas mesmas disfunções orgânicas, pelos mesmos critérios, inclusive o lactato acima de 2. E nós devemos usar, sim, o QuickSOFA para um screening secundário que identifique pacientes sob risco de deterioração clínica. O ILAS se alinhou com esta recomendação da Surviving e mantém a orientação para todos os seus hospitais de continuar as estratégias de screening baseadas na presença de critérios de CIS e usando os mesmos critérios de disfunção única para definir a presença de sepse. Isso com relação ao beira-leito, mas vamos pensar um pouquinho em outros tipos de visão. Por exemplo, a visão do médico trialista, aquele que faz estudo randomizado, e também o médico ou o profissional de saúde, melhor dizendo, epidemiologista. Eles deveriam ter apreciado essa modificação, porque ela traz uma certa padronização de gravidade que seria bem-vinda, principalmente, como nós já mencionamos, para fazer estudos clínicos randomizados. Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho o que pode acontecer, teoricamente. É claro que essa é uma situação forçada, a que eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente para se entender o quanto é complicado no dia a dia nós lidarmos com essa nova definição, mesmo do ponto de vista de estudos clínicos e epidemiológicos. Vamos supor que você tem que definir se um paciente vai entrar num estudo clínico ou no seu estudo epidemiológico. E você olha pelo dia que ele recebeu o antibiótico. No dia que ele recebeu o antibiótico, ele tem um SOFA3. E aí você vai olhar para trás para ver o que aconteceu. E você entende que lá, 2 dias antes de você dar o antibiótico, esse paciente já tinha um SOFA2, porque ele é um O2 dependente. Nós já usamos esse exemplo aqui anteriormente. Vamos ver o que aconteceu nesse outro dia. O paciente fez uma hipotensão. E aí, ele ganhou mais um ponto no SOFA. Porque hipotensão é SOFA 1. Então, agora ele tem um SOFA 3. Mas ele ainda não tem sepse. Você fez um pouquinho de volume, ele melhorou. No outro dia, ele deu uma rebaixada. E aí você deu os antibióticos. Porque você achou que ele estava muito esquisito. Mas ele ainda não tem sepse. Por quê? Porque agora ele não está mais hipotenso e nesse dia ele só ganhou um ponto no SOFA pelo rebaixamento. Então ele continua com SOFA 3. No dia seguinte, esse paciente melhorou o Glasgow, mas daí ele foi entubado e agora ele está em ventilação mecânica com uma relação PO2 e FO2, por exemplo, de 110. Então o que acontece? Ele ganhou mais um ponto no SOFA, mas ele ainda não pode ser considerado sepse porque a relação PO2 e FO2 está acima de 100. Portanto, ele só é um SOFA 3. Não, para ser o SOFA 4, ele teria que estar abaixo de 100. E, portanto, ele não fecha o diagnóstico de sepse porque o SOFA, a variação do SOFA dele é ainda de um ponto só. E no outro dia, mesma coisa. Ele continuava em VM, continuava com seu SOFA 3. Então, essa situação hipotética e forçada, reconhecidamente forçada, de um paciente que faz 3 disfunções orgânicas em dias alternados e que para nós já teria sepse aqui, e que em nenhum momento vai preencher o critério de sepse, é extremamente complexa, porque um epidemiologista não poderia incluir esse paciente no seu estudo epidemiológico. Vamos ver outro doente. Esse doente recebeu um antibiótico aqui, eu chego lá e falo, poxa, deixa eu ver se eu consigo incluir ele no meu estudo. Ou deixa eu ver se ele preenche critério para o meu estudo epidemiológico. Ele tem uma bilirrubina de 2,1. Ixi, olha só, ele tem um SOFA 2. E como o SOFA dele era 0 ali há 2 dias antes, poxa, que legal, ele tem sepse. Esse doente eu posso incluir, porque ele está grave o suficiente. Esse doente, o epidemiologista, pode chamar de sepse, a despeito que nos dias seguintes a bilirrubina dele clareou e, ok, mas ele teve variação de 2 pontos no SOFA. Alguém discute aqui que esse doente, que fez apenas uma bilirrubina de 2,1, é imensamente menos grave do que o paciente que a gente citou antes? Mas vamos voltar para o paciente anterior, aquele mesmo do O2 domiciliar dependente, e vamos fazer ele ter sepse. Vamos lá.
O2 dependente, ganhou um ponto aqui pela hipotensão, mesma coisa, melhorou a hipotensão, mas o Glasgow caiu, e aí então ele continuou com SOFA 3, mas aí ele continuou com SOFA 3, e agora, no segundo dia depois, o SOFA dele é 12, e agora ele tem um SOFA 4. Portanto, 2 dias depois que eu dei antibiótico para ele, e 3 dias e 4 dias depois dele ter ficado hipotenso, eu finalmente fecho o critério para sepse. E aí o trialista vai perguntar, poxa, ele tem sepse, mas qual era o meu tempo zero? Nós todos sabemos que tratar sepse com uma droga nova, você precisa fazer isso precocemente. Será que vai valer a pena mesmo eu tratar um doente aqui, 3 dias depois, 4 dias depois da disfunção orgânica instalada? Difícil, bastante difícil. Portanto, não tenho muita certeza que nem para o trialista e nem para o epidemiologista as novas definições realmente representam uma vantagem irrefutável. O que fazer na prática? Uma coisa é certa, não usar mais a expressão sepse grave, não mais exigir a presença de critérios de CIS para que se fale que um paciente tem sepse. Isso está muito claro para todos nós. Mas nós não podemos misturar aquilo que é ciência com as nossas ações na beira do leito para detectar e tratar esses pacientes. Portanto, se você está na beira do leito e vai decidir se você vai iniciar ou não um protocolo de sepse, a nossa sugestão é clara. Use as definições antigas. Use o que você sempre usou. Não mexa no seu programa de melhoria de qualidade. Agora, se você é um pesquisador e está desenhando um estudo clínico com uma intervenção de uma droga nova para sepse, provavelmente, considerando a sua publicação futura, você deve usar a variação do SOFA para fazer a inclusão do paciente nesse estudo. Entenda apenas que você vai estar, selecionando uma população mais grave, o que é o objetivo de um estudo em que se testa uma droga para redução de mortalidade. Mas você vai ter que procurar não incluir aquele paciente de bilirrubina que nós mostramos agora, e a gente já fazia isso antes. Nós adequávamos os critérios para aquele estudo clínico de forma a criar uma população mais grave. E se você está desenhando um estudo epidemiológico? Isso é mais difícil de responder. Em termos de uma publicação futura, você deveria usar a variação do SOFA. Entretanto, quando vocês pararem para desenhar esse estudo, vocês vão perceber que a complexidade da coleta de dados é muito grande. E a definição, como esse exercício que a gente fez, tem ou não tem sepse, você vai ter que calcular SOFA de vários dias. E principalmente, você vai perder a referência com estudos anteriores. Sem falar na questão de você não ter para aquele paciente um lactato dosado, o que vai impedir, do ponto de vista epidemiológico, você fazer o diagnóstico de choque séptico ao usar as definições do sepse 3.0. Em conclusão, gente, a definição antiga ela não era boa. Ela tinha problemas tanto de sensibilidade quanto de especificidade. Essa nova proposta tem algumas vantagens. Ela é baseada em dados, não requer os critérios de CIS, a nomenclatura é mais simples. Entretanto, o risco de nós termos os nossos programas de qualidade comprometido é grande e nós devemos nos preocupar com isso e não alterar a forma como nós identificamos pacientes potencialmente sépticos na nossa instituição. Usar delta-SOFA não é simples. O score é conhecido apenas da terapia intensiva. E vamos lembrar que o processo de validação não foi o mais adequado, visto que nós só o comparamos com a CIS. QuickSOFA não faz sentido como estratégia de triagem em países com recursos limitados, onde a gravidade dos doentes é maior, e mesmo nos nossos hospitais privados brasileiros, ele deixa de detectar pacientes com mortalidade também considerável. Nós usarmos apenas um dos componentes do QuickSOFA pode ser uma estratégia bastante adequada. Qualquer definição que aumente a especificidade vai diminuir sensibilidade. E isso, decididamente, não é bom para os nossos programas de melhoria de qualidade e não é bom para a nossa tentativa de aumentar a percepção de sepse no nosso país. Queria muito agradecer a todos vocês e convidá-los para assistir às outras aulas que o ILAS disponibiliza no nosso site. Muito obrigada.